Você já ouviu falar no termo Fish Indication? É quando as autoridades começam a investigar sem direção clara, sem limites e sem alvo específico. Tipo jogar uma rede enorme no mar e ver o que aparece. Pois é, muita gente acredita que foi exatamente isso que aconteceu em várias fases dos processos do dia 8 de janeiro. Hoje eu vou te explicar, na lata, o que isso significa e por que isso preocupa juristas no Brasil inteiro. Phishing é uma expressão do direito que significa investigar primeiro e procurar um motivo depois. É quando o Estado sai pescando provas, suspeitas, indícios. Qualquer coisa que ajude a justificar a investigação, mesmo que ela não tivesse uma base sólida desde o início. Em vez de investigar um crime conhecido de alguém específico, vira o contrário, procuram um culpado para um crime que ainda não está claramente atribuído. Isso é perigoso, porque abre espaço para abuso de poder. Mas por que phishing é proibido? Porque investigação sem limite vira perseguição. O Estado não pode simplesmente pescar culpados. Para uma investigação ser legal, ela tem que ter um fato delimitado, um suspeito identificado, justa causa e limites claros de tempo, alvo e prova. Sem isso, a investigação se transforma numa caça às bruxas. O cidadão fica vulnerável, sem saber do que se defender. Agora vamos ao ponto. Vários juristas, advogados e especialistas afirmam que as investigações do 8 de janeiro tiveram características claras de phishing expedition, e eu vou te mostrar por quê. Primeiro ponto, prisões em massa sem individualização da conduta. No direito penal, cada pessoa tem que responder exatamente pelo que fez. Mas no 8 de janeiro, centenas de pessoas foram presas juntas, sem uma separação clara entre quem quebrou. Quem entrou, quem só filmou, quem estava só na rua ou quem nem sequer entrou nos prédios. Críticos dizem que isso pareceu uma rede gigante sendo jogada sobre todo mundo que estava ali por perto, sem distinção. Segundo, acusações genéricas. Muitos réus receberam acusações praticamente iguais, com o mesmo texto, sem detalhes específicos da ação individual de cada um. Isso é um sinal clássico de phishing XP. Primeiro prende e acusa todo mundo junto, depois, lá na frente, tenta ver o que cada um fez de verdade. A lógica é invertida. Terceiro sinal, a busca por provas depois das prisões. Em vários casos, advogados reclamaram que primeiro houve a prisão e só depois começou a coleta de provas para tentar justificar essa prisão. Isso é o completo inverso do processo normal, que exige que você tenha indícios para depois tomar uma medida tão drástica como a prisão. É exatamente a lógica da pescaria. Joga a rede primeiro e depois vê o que pegou. Quarto, pedidos de dados extremamente amplos. Foram feitos pedidos enormes de dados de localização de aparelhos celulares. Registros de presença e históricos de redes sociais de forma massiva, sem uma delimitação individual clara. Quando o Estado investiga todo mundo de uma vez, sem um alvo específico. Isso é um prato cheio para o que chamamos de phishing picha. E por fim, o quinto sinal, a ausência de filtragem entre quem cometeu um crime e quem só estava presente. Havia gente que estava lá, mas não quebrou nada, não invadiu nada. Alguns estavam até de passagem. Mas, no calor do momento, todo mundo acabou entrando no mesmo pacote jurídico, sendo tratado como se fizesse parte de um único grupo homogêneo. Esse tipo de investigação sem filtro, sem separar o joio do trigo, é exatamente o que caracteriza uma pescaria geral. E por que tudo isso é tão perigoso?
Porque hoje é um caso que desperta muita emoção, raiva e discussão política. Muita gente pode até concordar com essas medidas por causa do contexto. Mas, amanhã pode ser qualquer outro grupo, qualquer outra aglomeração, qualquer protesto, qualquer manifestação. E aí? Vai valer prisão coletiva de novo? Vai valer investigação sem alvo? Phishing é o tipo de ferramenta que só parece ok quando o alvo é o outro, aquele de quem a gente não gosta. Mas a história já mostrou que esse tipo de poder, um dia, pode se virar contra qualquer um de nós. O que aconteceu ali não foi justiça. Foi uma cilada por arrastão. Em vez de mirar em culpados específicos com provas concretas, jogaram uma rede gigante em cima de centenas de pessoas, para somente após a prisão correrem atrás de provas dos supostos crimes. Isso não fortalece o Estado de Direito. Pelo contrário, isso assusta e intimida a população, que vai pensar duas vezes antes de ir para a rua se manifestar. E isso abre um precedente perigoso demais para o futuro do país. Segurança jurídica não se constrói com pescaria. Se o Brasil quer ter um judiciário forte, democrático e respeitado, não pode aceitar investigações sem limites e sem controle. O combate ao crime, por mais grave que seja, nunca pode virar um pretexto para atropelar direitos e garantias fundamentais. Phishing não é justiça, é abuso, e debater isso não é crime. É cidadania. Se você concorda que esse é um debate importante, compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.